Então, boa noite, senhoras. Quem aí conseguiu ler o livro? De verdade? Alguém? Eu já li, mas dessa vez eu não li de novo. Não li pela segunda vez, só li uma vez. Tá ótimo. Maria José leu, Bruna tá terminando, Baba, dessa vez eu falhei, não li. Falta só 60 páginas, ótimo. Para quem não leu, você sabe por que que você não leu? Você faz ideia? Talvez muitas de vocês vai falar assim, Karine, é porque o livro é grosso. Karine, é porque não deu tempo. Karine, é que é tanta coisa no dia a dia que não dá para ler. E de verdade, você sabe por que que você não leu? Tem 4 meses que estou lendo esse livro e nunca termino. Não foi falta de tempo, mas algo que me travava eu não consegui ler. Porque isso aqui vai de encontro à sua identidade. Porque isso aqui vai de encontro a você começar a olhar para você. Isso aqui vai de encontro a muitas travas. Esse livro realmente ele vai trazer o quê? Muitos questionamentos e reflexões de quem é você e aonde foi que a sua identidade se perdeu. Aonde foi que muitas vezes essa mulher que você nasceu para ser, para fazer e para merecer, você vai de encontro a tudo isso. E de verdade, talvez medo de bancar. Gente, tem alguém que está com o microfone aberto, se puder fechar, tá dando eco para mim, eu vou fechar, vou mutar aqui. Mutei já. E aí, isso muitas vezes vai de desencontro, porque eu prefiro muitas vezes continuar com as minhas indagações. Muitas vezes eu tenho a necessidade do meu bichinho de estimação, que é as minhas dores, que é muitas vezes a minha preguiça, que é muitas vezes eu continuar no meu casamento do jeito que tá, é muitas vezes eu continuar com a minha criança interna dando birra para que eu não viva as promessas de Deus na minha vida, para que eu não vá ao encontro da minha jornada, de quem eu realmente nasci para ser. Não é por acaso quando você tem a dificuldade de terminar esse livro, quando você não parou. O cavaleiro preso na armadura é lindo, que eu vejo ali, e eu não me coloco muitas vezes na leitura como a personagem. A boa sorte, muitas vezes, eu comecei a entender algo que pode vir a ser. Mas esse livro aqui vai mexer com você, vai te trazer clareza e vai trazer questionamentos que muitas vezes eu vou começar a olhar para minha ferida. E muitas vezes, ao olhar as minhas feridas, o que que acontece? Existe um buraco. Só que muitas vezes eu não quero olhar para este buraco. Deixa lá. Hoje eu atendi uma pessoa que agora ela entendeu a mulher, ela passou pelos processos e essa mulher fez a transição de carreira, deixou tudo e as coisas estão acontecendo. Só que quando ela casou com o marido, ele supria um buraco, ele estava ali no meio daquele buraco. Quando ela casou, a intenção era só sair da casa dos pais. Claro que ela amava,
Só que inconscientemente ela precisava sair da casa dos pais, ela não suportava mais toda aquela situação. Só que hoje os motivos para ela manter neste casamento já, aqueles motivos já não existem mais. Aquele marido deixou de tampar aquele buraco e ela encontrou no trabalho, ela encontrou nas pessoas, ela encontrou na mulher dela motivos para ela crescer. E nisso tudo, o marido não tem lugar mais na vida dele. Não que ela não ame, mas são situações que a vida está trazendo que vão ao encontro de quem ela é. E por que que eu estou trazendo isso? Porque ela mexeu na ferida que estava exposta. E é isso que vai acontecer com a maioria de vocês, que talvez essa ferida vai ser exposta, vai doer, mas você prefere continuar deixando ela doer do jeito que você consegue, do que eu ir lá e resolver. E aí eu queria que vocês que estão aqui, de verdade, pega seu celular ou pega o espelho, pega seu celular e põe na foto, na câmera, põe de frente para você agora. Ou talvez olha aí na câmera, liga a câmera e olha para você. Olha nos seus olhos. O que é que você vê? Olhando para você, qual é o sentimento que vem? Olha, se tem olheira, se tem rugas. Olha para a sua pele, para o seu cabelo. Quais são as marcas que a vida tem realmente deixado no seu rosto? Essas marcas são marcas que você tem honra ou são marcas que muitas vezes te machucam? Qual é o sentimento que vem quando você olha para você e vê essa imagem aí refletida no espelho? O que é que você sente de verdade? E eu queria que você escrevesse num pedaço de papel, ou num caderno, ou numa folha, esses três sentimentos. E se alguém quiser compartilhar aqui agora no chat, esses três sentimentos. O que que veio aí para você? Porque muitas vezes são esses mesmos sentimentos que hoje te rotulam. São esses sentimentos que talvez façam você ter os resultados que vocês vêm tendo ao longo da sua jornada. Meus sentimentos são toda dor e sofrimento valeu. Apenas hoje eu enxergo uma mulher de fibra, coragem e força. É isso. Mas por quanto tempo essa mulher de fibra, coragem e força se sentiu indefesa, triste, sem forças, descrente da vida, indecisa?
Eu lutava pelos motivos errados e queria provar meu valor de forma errada. E isso fica muito claro, gente, já logo no primeiro capítulo desse livro. No primeiro capítulo já fica, eu até anotei aqui, deixa eu pegar aqui, é onde hoje os resultados que eu tenho, a maneira como eu me vejo, a maneira como eu olho no espelho, muitas vezes veio dos rótulos que eu recebi na minha infância. Tem muita coisa que hoje me afastou dos planos originais de Deus para minha vida, pelo que eu vi, pelo que eu senti, pelo que eu vivi na minha infância. Porque talvez eu só era uma criança chorona. E hoje eu tenho que ser uma mulher forte, que dá conta de tudo, que sufoca qualquer tipo de emoção, para não ser aquela criança chorona, para não ser uma mulher chorona, porque talvez é uma coisa boba, engole o choro. Mas quantas de vocês muitas vezes teve que engolir o choro, sendo que era a sua dor? Uma criança não sabe o que é uma dor de verdade. Talvez a dor que ela tá chorando ali, talvez é só porque ela quer algo, ou é talvez só porque ela bateu o dedo na porta, fechou a porta no dedo. Ou talvez porque ela caiu e ralou o joelho. E aquela era a dor que ela suportava, ou que ela não suportava, mas muitas vezes você teve que engolir o seu choro. Quantas coisas que talvez hoje você acreditou nas mentiras que te contaram no passado. Hoje eu atendi um rapaz que muitas vezes ele não sabe por que que ele não dá conta de decidir. Sempre ele precisa de uma outra pessoa, sabendo que ele já sabe o que ele quer, o que ele não quer, mas sempre ele precisa da ajuda de terceiros para decidir algo. E ficou claro para ele ali que lá, quando ele era só uma criança de 6 anos de idade, ele teve que decidir, porque o pai obrigou, estava separando da mãe e obrigou ele a escolher ou o pai ou a mãe. Só que o pai prometeu um monte de coisa, que se ficasse com o pai, ele ia ter bicicleta, carro, um monte de coisa. E aí dividiu a casa. A metade do valor vender a casa, a metade do valor ficou para a mãe, a metade do valor ficou para o pai. Só que o pai pegou o dinheiro e gastou tudo em bebida. E não veio bicicleta, e não veio brinquedos, e não veio nada, e o pai devolveu ele para a mãe. A decisão que ele tomou lá atrás foi a dor pior que ele teve, porque ele se sentiu rejeitado. E aí, muitas vezes, ele nem fazia ideia que o simples fato do pai devolver, e isso afetou até a questão dele de merecimento, porque ele falava assim, a gente tinha uma casa, Karine, excelente, uma casa maravilhosa. E aí eu falei, como que era essa casa? 2 quartos, uma sala e uma varanda enorme. Só que muitas vezes, para a criança, que lá era uma casona, era uma mansão. Só que era uma casa simples de 2 quartos. E até hoje ele acreditava. O que foi que aconteceu muitas vezes no seu passado, que te impede muitas vezes de viver as promessas que Deus tem para a sua vida? Porque se você sabe da sua identidade, de quem você é filha, você não vai contentar com as migalhas que a vida tem te dado. E aí você vai começar a ir em busca do que é seu de direito. E sabe o que que é? Que muitas vezes Deus não tem essa predileção. Um vai ter mais, o outro vai ter menos, você isso, aquilo. Deus quer realmente o quê? Para todo mundo, a abundância, a prosperidade, a felicidade, ele tem um plano para você.
no livro fala sobre isso. Ele tem um plano para a sua vida. Ele já escreveu a sua história bem antes do seu nascimento. Mas muitas vezes o que se perdeu neste plano foi desde a partir do momento da concepção. Desde quando você foi concebido e você foi plantada a sementinha no útero da sua mãe, o plano de Deus original que ele tinha para mim e para você se perdeu. Porque é um preço que nós pagamos que veio da nossa mãe, das nossas avós, das nossas bisavós, de todas as nossas ancestralidades, por conta de um pecado que Adão e Eva cometeu lá no passado. E isso me faz hoje ser quem eu sou. Os medos que eu tenho, as angústias que eu tenho, o desespero que eu tenho, a raiva que eu tenho. Só que o que que eu preciso começar? Para onde é que você está indo? Quais são os seus planos de verdade? Quais são os seus planos para você para 2025? E para o final da sua vida? Ontem, eu tive a oportunidade de ir num asilo para fazer uma ação social. Eu e meu irmão, a gente foi fazer sanduíche na hora para os velhinhos. E como eu aprendi ali, que eu olhava aquilo ali e eu pensava assim, até pouco tempo atrás, até 2017, eu pensava que essa seria o meu final. Em um asilo, dependendo totalmente de outras pessoas, à beira muito da loucura. E ontem eu olhei e falei assim: existe velhos e existe velhos. Esses que eu estou vendo hoje está bem distante hoje do que eu quero para mim. Por quê? Porque eu tenho trabalhado o meu hoje pensando no meu futuro, na minha velhice. E ontem eu conversando com uma senhorinha, 83 anos, lúcida, e ela falou para mim: não podia ser diferente, né, minha filha? Quando eu era jovem, eu não pensei em casar. Eu falava que Deus me livre de ter filhos. Eu tive um derrame e tornei um peso para minha família. Mas foi uma escolha minha. Porque eu podia ter feito lá atrás. Aquela senhora me deu uma aula ontem. O que é que você hoje está fazendo realmente com o seu presente? Você já pararam para pensar? Presente. Não é passado e nem futuro, mas é presente. O poder dessa palavra é um presente que todos os dias você recebe. A sua vida é um presente que precisa realmente ser aberto todos os dias. Quando a gente ganha um presente, qual que é a nossa reação? Não é euforia? Não é o desejo de querer abrir, de ver? Só que muitas vezes a gente tem presentes que a gente gosta e tem presentes que a gente acaba se frustrando, não é? Aí é o que eu estou comunicando todos os dias quando eu recebo esse presente.
É um presente que eu estou animada para abrir e ver o que tem ali dentro? Ou é um presente que muitas vezes eu já sei que eu vou desagradar, que eu sei que não vai atender às minhas expectativas? E tá tudo certo, porque não dá para ser todos os dias dias de glória. Mas se eu sei para onde eu estou indo, fica muito mais fácil eu começar a encarar os desafios que a vida vem me proporcionar. Porque eu sei da minha identidade. É isso aqui que esse livro está falando do começo ao fim. Identidade. Eu não sou o que falaram, eu não sou o que as pessoas me rotulam, eu não sou muitas vezes o que os outros esperam que eu seja. Eu tenho que ser quem eu quero ser. Eu tenho que fazer coisas que realmente façam sentido para mim. Quantas pessoas, quantas mulheres e homens eu tenho atendido, principalmente na escolha da profissão, que vive para atender a expectativa do pai e da mãe. Quantos médicos muitas vezes se formaram médicos porque o pai é médico, porque o avô foi médico e são frustrados. Quantas empresas, né, familiares existe e que estão muitas vezes quebrando, não é por incompetência muitas vezes do dono, mas talvez é porque foi herdado. E é muito melhor inconscientemente eu quebrar para eu poder fazer o que eu realmente gosto do que realmente eu estar ali em algo que não faz sentido para minha vida. Tem muita coisa que a gente herda e que não faz sentido para você. Quando minha mãe morreu, como filha, a única filha mulher, eu herdei muita coisa da casa da minha mãe. E coisas que muitas vezes nem fazia sentido, que eu nem gostava. E um dia que eu entendi que eu não preciso, eu tenho que lembrar da minha mãe, do que ela representou para a minha vida, e não ficar apegada nas coisas que eram da minha mãe. Porque isso também estava o quê? Afetando o meu presente. Inconscientemente tinha um armário. Eu já odiava quando eu morava, quando eu era solteira, quando eu era adolescente. Eu odiava aquele armário. Ele foi para dentro da minha casa. E todo dia eu tinha que olhar para ele, eu tinha que olhar para ele, porque veio da minha mãe. Quando eu entendi que eu não precisava, gente, eu dei um limpa. Acho que foram uns 5 sacos só de coisas que eu falei, não quero. E eu fui, muitas vezes, a família não entendia, você é louca. Nossa, como você vai fazer isso? Ah, é da sua mãe. Ah, gente, a minha mãe eu tenho guardado no meu coração. E quantos de vocês são apegados a coisas que talvez nem faz sentido mais na sua vida hoje? Ah, mas porque foi meu primeiro namorado que me deu. Ah, não, porque quando eu namorar, quando a gente namorava, ele me deu isso aqui. E aquelas roupas que muitas vezes a gente não tem coragem de doar, ou de dar, ou de. Porque ainda vai servir, que ainda vai entrar. E aí, isso tudo, muitas vezes, afeta o quê? A minha identidade. Aonde foi que talvez você ainda está presa? Um objeto, uma coisinha que seja por menor, talvez esteja impactando a sua vida. Aqui eu já estou até fugindo do livro. Mas tem muita coisa na sua casa que talvez hoje te impede de prosperar, de se relacionar. Porque tem muita coisa que talvez você guarde do seu ex-marido,
Tem móveis, talvez, na sua casa que era de quando você era casada, que hoje te impede de ter até uma outra pessoa na sua vida. O que é que você está fazendo com a sua vida, de verdade? Quem é que está guiando? E eu quero que você responda aí agora, para mim, uma pergunta que veio forte. Quem é que você aprendeu a ser para ser aceita? Quem é que você aprendeu a ser para ser aceita? Para pelo menos se sentir pertencente, para caber em lugares, em situações, com pessoas. Existe algo em você que hoje sente que não faz parte da sua essência? Tem alguma coisa aí que hoje você sente que não faz parte, que talvez eu sou tímida, Karine. Nossa, eu sou tímida, mas aí eu olho e vejo que realmente, vamos supor, os seus traços, né, da análise corporal, timidez não faz parte. E que talvez na análise comportamental você é influente, deu influente, mas você não sabe por que que você muitas vezes não conversa, não abre a sua boca, não se posiciona, não fala. E aí você aprendeu a ser assim. Você não é assim. Eu vou falar por mim, eu sempre assim, quando eu comecei a frequentar a Febracis, eu era um bichinho do mato. Eu era daquelas assim, tímida ao extremo, a primeira a chegar para não ter que conversar com ninguém, muitas vezes sentava no fundão para não ter que dar margem para ninguém. Eu tinha vergonha de levantar a mão, de tirar uma dúvida. E eu falava, não, porque eu sou tímida, não, porque eu sou assim. Só que nessa jornada, e sempre quando eu fiz lá, que eu sou dominante, estável e influente, falei, da onde que vem essa dominância? Da onde que vem essa influência? Tá errado. Aí na análise corporal tá lá, oral e rígido. Da onde? Que eu gosto de brilhar, que eu gosto de palco, que eu gosto de falar, que eu gosto. Aonde? Nunca imaginei, tinha o desejo de me tornar treinadora, mas para mim era algo impossível em 2018. Eu admirava os treinadores. E eu olhava aquilo e falava assim, é muito distante, mas tinha um desejo em mim. E eu fui trabalhando, eu fui vivendo a jornada, e eu fui entendendo as minhas dores, eu fui do mesmo jeito que vocês. Eu lembro quando eu perguntei para uma treinadora, eu falei, o que que você acha? Eu entro mesmo de cabeça ou não? Ela falou, Karine, se for loucura, não faça. Mas se for só um desafio, faça. Só que na época eu ainda fui teimosa, porque era uma loucura. Mas eu fiz. E eu venho dando os passos. E chegou a minha hora de colher. E aí, segunda-feira da semana, terça-feira da semana passada, eu me tornei. Eu fui anunciada como a nova treinadora Febracis. Só que eu vivi a jornada, eu entendi as minhas dores, eu me posicionei. Hoje mesmo, uma amiga falou, Karina, eu não uma amiga, ela falou assim, eu não acredito que você ainda tá com aquele grupo. Falei, tô. É sério? Eu falei, é sério. Eu tava com ela até há pouquinho tempo atrás. Falei, eu tenho que ir embora que eu vou dar um encontro para elas.
Por quê? Porque eu estou o quê? Me posicionando. Estou tentando realmente trabalhar a minha fala, a minha postura, o meu estudo, o meu conhecimento. Ainda é um desafio para mim, mas estar com vocês está me levando para o meu próximo nível, está me aproximando muito mais com o meu propósito, com os planos que hoje a Karine tem para a vida dela. E você? O que é que você tem feito para mudar? O que que você tem feito de diferente? Quero fazer a análise corporal. Vou falar um negócio, tá? Só mais esse mês para, se quiser fazer comigo, só mais esse mês. A partir do mês que vem eu já não vou poder mais fazer análise corporal e nem atender como psicóloga. Aí eu vou ser só Master Coach Febracis. E é algo que eu tive que abrir mão também. Quem eu já atendo, eu posso continuar, mas eu não posso pegar mais, a partir do mês que vem, eu não posso pegar mais nenhum paciente. Primeiro, porque o CRP não permite, o que é o Conselho Regional de Psicologia. E segundo, que eu assinei um contato com a Febracis de exclusividade. Então, eu não posso usar mais nenhum ou outro método que não seja o da Febracis. Escolha, gente, tá doendo? Muito. Porque é uma coisa que eu sou apaixonada. Só que hoje é o que eu preciso e é o que eu tenho realmente para chegar mais rápido nos meus sonhos, nos planos que eu defini para minha vida, para este ano, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, para minha vida. Quais são as escolhas que você tem feito para a sua vida? E com tudo que está acontecendo, eu ainda tirei um tempo para reler o que eu peguei os pontos principais. E você? Então é onde assim, para esse mês o livro é pequenininho, muito fácil, rapidinho você lê. É o poder da autorresponsabilidade. E o quanto você vai estar, esse grupo vai acabar também não, porque aqui eu não uso nada de nada, porque eu só estou contribuindo com vocês, eu posso continuar. Não vai acabar. Aqui eu só sou a Karine. E pode ver que muitas vezes eu não uso teoria de nada, aqui eu só trago para vocês o meu conhecimento. E eu vou continuar. E de verdade, a partir do mês que vem, lá na Febracis, o meu processo de coach vai para R$ 30.000. Sabe que dia que eu imaginei uma coisa dessa? Nunca, nunca. Mas eu aprendi a me valorizar. Mas eu aprendi a dar o devido valor, porque eu sempre busquei isso nas pessoas. Eu queria ser reconhecida a qualquer custo, mas eu mesma não me reconhecia. Eu mesma não dava o meu valor. E se eu estou trazendo para vocês, é que eu quero que vocês comecem realmente a se valorizar,
a dar valor à mulher que está aí dentro, a resgatar a sua identidade, a dar um norte para a sua vida. Tem feridas e feridas profundas que muitas vezes precisam ser tratadas, e tem muita gente que precisa dar um ponto. Só que tem muitas aqui que só vai lá e passa o metiolate e põe um band-aid. E a vida tá falando: toma, querida, resolve. E você coloca para debaixo do tapete, a vida vai te devolver. Resolve. E você coloca para debaixo do tapete e não quer enxergar. Só que se você olhar, a vida já te deu motivos lá atrás. Você já sabia que ia dar errado. É igual um rapaz que eu atendi. Ele sabia que o irmão não era tão bom para ser realmente o sócio dele, para ter uma sociedade. Ele já sabia, porque o irmão dele já provou que, como gerente, ele já tinha as dificuldades. Mas mesmo assim, ele foi lá e colocou o irmão como sócio. Quebrou. E eu tive que falar: qual é a novidade? Você esperava o quê de diferente? Nossa, caramba, mas qual que é a novidade? Lembra quando assim, quando você começou, quando você colocou ele para gerente? Ele já tinha dado sinais. E a vida tem dado sinais para vocês de muita coisa. E muitas vezes a gente quer o quê? Tentar, quer ali, né? E a forceps, né? É aquele sapato que você calça 35, você está tentando aí o 33, não vai. E se você olhar hoje a sua dificuldade, se você olhar hoje o que está acontecendo com a sua vida, você vai ver que lá atrás ela já deu indícios. No seu casamento, no seu trabalho, você, enquanto mãe, nas amizades, a vida já tinha te mostrado e você. Deixa eu só colocar meu. A vida já te mostrou e muitas vezes você tem negligenciado. Quem, quem lê o livro quer compartilhar alguma coisa que chamou atenção? Quer perguntar alguma coisa? A parte do não pular fora do barco, cara. Porque tem hora que dá vontade, né, de pular e voltar, deixar o barco lá e ir embora. E aí ela fala sobre isso, né? Eu vou te falar, esse livro eu já comecei a ler igual a Bruna e falou, umas 15 vezes. Até fazer a apresentação dele eu já fiz, mas assim, eu nunca consegui finalizar ele. Mas eu li, nossa, chega numa parte, eu paro, e aí eu começo outro livro, vou ler outro, e aí eu falei, meu Deus do céu, o que que tem nesse livro? Que não tem condição. E o que É mais, o livro que eu não consigo ler até o final. e o que mais na sua vida que você não está conseguindo ir até o final? Porque se eu resolvo, se eu encaro esse livro, aí vai bem lá no capítulo 3, né? Que fala muito do poder da cura interior. Qual é a dor que você tem evitado encarar?
Qual ferida você já tentou esconder, mas ela ainda te guia? E não é à toa também que até no seu processo de coach, aí é pai que chega, aí é a sua, né, coach que não acha agenda, que não tem horário. O que eu tenho medo de encarar de verdade? E o pior é que eu já sei. Uhum. E não é só com a Patrícia, é com muitas aqui, porque eu já estive nesse lugar. É difícil decidir, é difícil bancar uma decisão. É quando a ficha caiu. Agora você é treinadora Febracis. Que peso, que responsabilidade. Quando eu estava ali na frente, eu falei: Senhor, para que que eu fui mexer com isso? Hoje mesmo eu estava assim, amanhã tem que estar lá. E aí eu falei: para que que eu fui mexer com isso? E aí até que eu peguei aqui e abri uma cartinha para mim e apareceu assim: direção. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu entendi. Tenho medo? Muito. Tem coisas que a gente passa hoje que a gente não entende, mas que lá na frente vai fazer total sentido. Em 2018, eu passei por tanta coisa, mas que hoje faz total sentido. E eu não entendia. E muitas vezes eu questionei. Quantas vezes eu questionei e falava: Deus, por que eu? E Deus sempre me respondia: por que não você, minha filha? Por que não você? E eu te pergunto: por que não você? Todas as vezes que você questiona, todas as vezes que você lamenta, todas as vezes que você reclama, por que não você? E o que me fez pensar é: por que não eu? O que me faz ser melhor do que as outras pessoas? E outra é: por que não eu? Se eu não faço nada para ser diferente, por que não eu? Por que não você? Tá fazendo sentido, gente? Esse livro mexe. Eu te convido, se você não leu, leia. Já coloque na agenda de vocês aí. Para quem não é de Goiânia, se programe. No dia 7 de agosto, aqui em Goiânia, Camila Vieira vai estar aqui para falar sobre este livro. Vocês estão sabendo em primeira mão, ninguém sabe, tá bom? Mas dia 7 de agosto, o dia inteiro, a Camila Vieira vai estar aqui. Ninguém anunciou ainda, mas vai ser só para trabalhar isso aqui, ó. Viva a sua real identidade. Então coloca já na sua agenda. Vai estar aqui. Karine, Oi. boa noite.
Boa noite. Então, o que eu quero falar do livro é que ele é muito forte, mexe muito, te traz muita consciência, né? Então, assim, a parte do orgulho é o que é mais difícil de encarar de verdade, porque às vezes você tem um relacionamento da forma que você tem pelo orgulho de encarar as suas atitudes perante o seu esposo, os seus filhos, né, o posicionamento. Então, assim, de você falar assim, poxa, dessa maneira, né, eu não consigo ver realmente aquele relacionamento que eu quero, aquela pessoa que está ali. Então, parece que a gente fica com os olhos vendados, não consegue enxergar. Então, assim, aí você fica com medo dos novos sentimentos, da culpa, da rejeição, do que as pessoas vão achar, aquelas pessoas que convivem com você, o que que elas vão pensar. Então, assim, para trazer essa nova identidade, da mesma forma que traz a evolução, traz o sofrimento, né? Traz aquela consciência de verdade. Mas o melhor de tudo é você poder ter a sua identidade naquilo que você é, naquilo que você quer se tornar. Então, assim, muitas das vezes eu não era essa pessoa, eu não conseguia encarar os meus erros, eu queria estar sempre certa de tudo. Então, hoje eu me vejo como uma mulher evoluída, Uhum. aquilo que eu quero viver, não aquilo que eu fui ensinada, achando que estava certo. Então, para mim, eu ainda estou, já tem mais de 4 meses para finalizar este livro, que a minha coach, a Bruna, passou. E não vai, passo umas 15 páginas, mas vai na raça, respondo, reflito, tem coisas assim, peraí, será que isso é verdadeiro ou isso é do meu inconsciente, né? Então, sim, eu estou na parte, o perdão e a comunicação de amor, e vem trazendo consciência, e é uma em cima da outra. Então, assim, é importante. Quem tiver, leia, traga isso para a vida, porque acho que nada mais é do que você saber quem você é e aquilo que você quer se tornar. E é isso. E até mesmo essa questão do orgulho, né? Então, esse orgulho, muitas vezes, eu tive que aprender para me proteger, porque eu só era uma criança que eu era criticada demais. Ou eu era uma criança onde me exigiam demais, me exigiam a perfeição. Ou muitas vezes, aí eu não sei, cada um com a sua história, mas muitas vezes, eu vi minha mãe sofrer, eu vi as coisas acontecerem, eu tive que dar conta de tudo sozinha. E aí eu tive que aprender a ser sozinha. E aí eu me fiz orgulhosa a não pedir a opinião de ninguém, a não desagradar ninguém, a fazer a atender as expectativas de todo mundo, ou principalmente autossuficiência. E isso acontece principalmente quem é a filha mais velha, ou quem tem um irmão mais novo. Porque lá na infância, talvez mamãe estava dando banho no meu irmão e eu tinha que tomar banho sozinha. Mamãe trocava a roupa do meu irmão e eu tinha que vestir a minha roupa muitas vezes sozinha. Mamãe dava mamar no peito, dava comidinha para o meu irmão e eu comia sozinha. E aí eu aprendi a fazer tudo sozinha, a dar conta de tudo sozinha. Só que dentro de você acontece o quê? Sou tão filha quanto. Sou tão filha quanto. Porque ela tem ou ele tem e eu não? Por que que aqui tem ou não? E aí você cresce. E aí talvez você é muito bem resolvida, tem um casamento aos olhos dos outros bom, você conquistou seu carro, sua casa, o seu trabalho, e a sua irmã não, o seu irmão não. E aí sua mãe olha para o seu irmão, sua mãe cuida, sua mãe dá as coisas. E dentro de você fala, não, não tem problema, meu irmão. Mas dentro de você existe o quê? Algo gritando: Epa, eu existo, eu também sou filha, eu também quero. Mas muitas vezes vai falar o quê? Você não precisa. Tadinha da sua irmã, tadinho do seu irmão.
Só que dentro de você grita: eu também sou filha, eu também estou aqui. E se eles que tinham que me amar, proteger e cuidar não olhar, quem é que vai? Eu tenho que dar conta de mim, eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho, você não tem nada. E eu posso aprender o poder da palavra desagradar. Eu posso desagradar meu pai, meu marido, minha amiga, qualquer outra pessoa. Eu posso fugir dos padrões que muitas vezes foram estipulados para mim. Eu posso fugir às regras. É igual nos 21 dias para cá, com as músicas, os bloqueios que muitas têm com relação à música, principalmente quem é da igreja, quem segue os padrões. Só o ritmo já te faz travar, já te faz fechar. E aonde foi que você aprendeu isso? E aonde muitas vezes param no meio do caminho, não passa da atividade 10, no máximo vai até a 14, para quem está fazendo, para quem participou, para quem já participou. E é justamente na hora que vai desbloquear, vai destravar, vai romper, eu paro, eu travo, eu não faço. É a mesma coisa aqui, ó. Um livro que eu travei foi aquele A Raiz da Rejeição. Eu acho que eu tentei ler ele umas 7 ou 8 vezes. Eu fui conseguir no final do ano passado, porque era algo que eu sentia, essa rejeição. E você pode ver, tudo que você vai fazer, muitas vezes, é aonde vai mexer na sua ferida. Vai dar sono, vai postergar. E isso é no trabalho, isso é em tudo. É as vozinhas que vêm, você não vai dar conta, não é para você, larga de ser boba. E se você começar a olhar essas vozes que estão falando aqui, você dá até nome. Se você prestar atenção, você sabe se é masculino ou se é feminina a voz que vem. E você fala, nossa, é a voz do meu pai, é a voz da minha mãe, é do meu irmão, ah, é da minha tia. Presta atenção. Todas as vezes que você se sabotar, hoje foi um dia que eu estava me sabotando. Eu estou sendo sincera, porque aqui eu vejo de igual para igual. Eu não tenho medo e nem tenho receio de falar para vocês. Nossa, mas a Karine tem medo, a Karine tem anseios, a Karine tem tudo. Eu tive que hoje, né, chamar a minha coach. O que é que está acontecendo aqui? Tem uma criança também que grita, assim como de cada uma de vocês aqui. Para quem é da aliança, né, da Aliança Divergente, vai saber que hoje não, mas foi sexta-feira, eu tive que, era meia-noite, estava eu rodando protocolo. Descobri que estava casada com Deus. E por estar casada com Deus, quer um homem melhor do que esse para minha vida? Que me ama, me protege e cuida de mim? Não cabe um homem na minha vida. E de verdade, sabe por que que eu estava me sabotando? Porque eu estava com medo de ser desamparada. Porque os homens da minha família, todos que já morreram, deixaram as suas mulheres desamparadas. O único que a esposa morreu antes, a esposa deixou ele muito, mas muito, mas muito bem amparado. Agora eu caso com Deus, porque esse vai me desamparar? Não vai.
Isso, gente, que eu estou trazendo aqui para vocês, para algumas que não faz parte, não entende, é o nosso inconsciente. Ele vai nos sabotar. E inconscientemente hoje, né, até para mim ter uma pessoa do meu lado, eu tava com medo de ficar o quê? Desamparada. Então eu fico aqui com Deus e vou vivendo os milagres. E não é milagre. Eu fiz por merecer. E eu tô trazendo é só para vocês começarem a olhar para a sua vida e ver realmente o que é que você está fazendo com a sua vida. Tem coisas que muitas vezes é o nosso inconsciente que está nos sabotando pelo fato da gente não saber o quê? A nossa identidade. Tem muita coisa que o nosso inconsciente ele vai nos poupar. Porque lá atrás você só era uma criança indefesa. E doeu pra caramba determinada situação. E aí você hoje evita com todas as suas forças para não sentir o que você sentiu lá atrás. E é onde eu quero que você comece a dar nome para suas emoções. O que é que hoje eu estou sentindo? Se é raiva, dá nome aos seus sentimentos quando você vê que tem algo ruim. Dá nome, hoje eu estou com raiva, hoje eu estou com ódio, hoje eu estou triste, hoje eu estou alegre, hoje eu estou eufórica. O seu corpo está pedindo muitas vezes o quê? Sente, sente. Você sabe por que que vocês evitam? Isso eu acho que está na aula 2 ou 3. Depois, quem não assistiu, assista. Tem todos os links lá. E eu explico direitinho. É um que eu faço a aula com os bonecos. Porque quando você nasce, a criança não sabe o que é pai e o que é mãe. A criança só entende o quê? As emoções desse pai e dessa mãe. As emoções. E aí eu só senti as emoções da minha mãe, que talvez era de raiva, era de ódio, ou era de dor, ou era de alegria, ou era de euforia, ou era de não sei o quê. E aí eu olhava para o meu pai e eu lidava, não é com o meu pai, eu lidava com as emoções do meu pai. E talvez não foi a das melhores essas emoções. E aí é onde eu evito sentir. Porque eu não entendia, eu só era um bebê, eu só era uma criancinha até os meus 5 anos, quando dos seus 2 anos, vamos botar aí 1 ano e meio a 2, que a criança começa a entender o que é pai, o que é mãe, o que é avô, o que é avó. Mas nessa fase, até 1 ano e meio, você só lida com as emoções. E se não foi das melhores no meio onde você estava inserida, é onde hoje você tem dificuldade para sentir. E aí eu estou engolindo as emoções. Eu engulo os meus sentimentos e tem muitas aqui que não sabe por que que não emagrece, que não sabe muitas vezes por que que eu fico nesse looping muitas vezes de emagrece, engorda, emagrece, engorda. Eu engulo as emoções, o sentir. Deixa eu ver aqui. Nossa, acabei de vir uma lembrança porque tenho medo de encarar a vida ou alguém de frente. Quando estava de 12, quase 14, se não me engano, eu quis morar com meu pai. Tive coragem de pedir à minha mãe. Foi muito difícil. Acabei de lembrar que ela me bateu no rosto e falou montes.
E aí, para mim decidir, para mim colocar as minhas vontades, é tão dolorido, é tão difícil. E aí, agora, Bruno, eu acho que isso vai ser um alívio, porque eu te atendi e sei exatamente a sua dor. E talvez é isso aí que hoje está te travando e está te impedindo de tomar as decisões que muitas vezes você já sabe. Você tem medo de apanhar de novo e de causar a ira nos envolvidos, assim como você, por uma decisão sua, você causou a ira da sua mãe. A criança ali não sabe, adolescente, muitas vezes, aqui a sua mente não sabe que foi só com a minha mãe, mas é aonde a sua mente já está programada para um adulto. Então, todas as vezes que eu tentar e falar o que eu quero, o que eu não quero, um adulto vai fazer uma maldade comigo. E que bom que veio essa consciência agora. E hoje você só apanha se você deixar. Porque se alguém levantar a mão, você grita, você chama a polícia, você sai correndo, você faz o que for. Aquela criança não podia fazer, mas a mulher pode. E acá depois com todas as consequências, inclusive se for sua mãe. Não tenha medo, só se posicione, não tem nada de errado em ser você. E isso serve para muita gente que não se posiciona, por medo de deixar de pertencer, por medo de ser substituída, de apanhar, de ser desvalorizada, criticada, humilhada. Só que você tem que ser mulher suficiente para, se acontecer qualquer coisa, eu fiz porque eu quis. Pode dar ruim? Pode, mas eu vou ser mulher suficiente para assumir que deu ruim. E de verdade, eu quero que você se comprometa com a sua vida, lendo esse livro. Ah, com o grupo? Ah, com a Karine? Não, com a sua vida, com você. Um livro, gente, não é à toa que eu estou fazendo todo mês um livro. É até para mim mesmo, me forçar para que eu possa também voltar à leitura, que eu comece e não termine. Eu, com esse comprometimento com vocês, eu estou me forçando a mudar os meus pensamentos, para mudar a minha química interna, os pensamentos, de olhar o mundo com com outros olhos. Aqui, esse livro é poderoso que te faz olhar para você com outros olhos, que já foi, o quanto foi poderosa a leitura do Cavaleiro Preso na Armadura, do A Boa Sorte. Esse aqui já expandiu a sua mente. Uma frase que seja já marcou você ali, que já ficou, já registrou aqui. Sua mente já sabe alguma coisa que lá na frente vai fazer sentido pelo livro que você leu hoje. Não é à toa. E é a mesma coisa, do mesmo jeito, somos em quantas? Por que que só 10 está aqui? E aí muitas falam assim: ah, não, depois eu assisto, porque eu tenho isso, aquilo, outro. Aí eu vou lá no YouTube, no começo, 300 e tantas pessoas assistiram. Agora, se der no máximo 18 que assistiram, é muito. Aqui, eu tenho muito medo de falar o que penso, que acho por sempre, porque foi sempre muito criticada.
É isso. E aí eu fico com medo da crítica. Aí eu acho que eu sou tímida. Eu até tento, até sei o que eu quero falar, mas aí eu não faço, eu não falo, eu não me posiciono. Pague para ver. Certo, gente? Fez sentido? Gritava muito comigo quando fazia algo errado. E talvez eu só fazia errado porque era a única maneira de chamar a atenção. E o quanto muitas vezes a gente ou muitas de vocês trocou o amor pela dor. Porque se eu ficasse boazinha, se eu atendesse as expectativas, talvez papai e mamãe nem olhassem para mim. Mas se eu fazia alguma coisa de errado, capaz que minha mãe largava até o serviço para vir me enxergar e me bater e me ver. E dentro de você falava assim: ó, minha mãe gosta de mim. Ó, eu existo pro meu pai. E não é só fazer coisa errada, talvez você for uma criança doente. Era só ficar doente que eu tinha o quê? Atenção, eu tinha o quê? Amor, eu tinha cuidado. Só que agora é hora do que essa criança, sinto muito falar para vocês, mas essa criança cresceu e eu preciso começar a enfrentar os meus medos. Eu tenho que começar a realmente enfrentar tudo aquilo que muitas vezes eu não tenho coragem de fazer. Eu tenho que começar a enfrentar determinadas situações, encarar, é só a minha vida, é só a minha vida. E aí eu te pergunto, qual é a velhice que você quer ter? Você já está determinando o seu futuro. Vai num asilo e olha. O meu menino foi comigo e falou assim: mãe, como é que um filho tem coragem de deixar uma mãe num lugar desse? Aí lá vai eu com os meus raciocínios, né? Aí já falei assim, aí que ele já conhece, já entende, falei, Arthur, com certeza essa mãe não foi tão boa. Com certeza, igual a velhinha falou, eu fiz por merecer estar aqui. Em alguma coisa neste passado, essas pessoas se perderam delas mesmas, ao ponto de estar no asilo. A mãe da minha cunhada falou assim: isso aqui que é meu futuro. Eu falei, não mesmo. Ela falou, nossa, eu tô tão mexida, eu tô tão ruim de ficar aqui. É por quê? Não, porque isso aqui é meu futuro. Eu falei assim, seu futuro, presta atenção nas suas palavras. Não mesmo. Você não tem motivo nenhum para terminar como esses. Olhe com carinho para o seu futuro, porque você está determinando ele, se omitindo, não vivendo, negligenciando, e dá para fazer muita coisa diferente. Minha vida toda, até depois de casada, fazia para chamar, até coisas para chamar atenção e cobrar amor. Me sinto inútil, agora que não consigo trabalhar como antes, fazer as coisas para ser vista. Só que aí você se sentindo inútil e não conseguindo trabalhar, você está também chamando a atenção e de forma errada. Não trabalhar, eu não sei o que aconteceu, mas quer uma coisa melhor do que, sei lá, se eu adoeci, se eu tive um burnout por trabalhar demais.
com certeza eu tenho uma atenção, eu tenho um cuidado diferenciado. Sempre tem um ganho indireto aí. Este resultado talvez me poupe de dizer o que eu penso, o que eu quero, me poupa de ter uma conversa difícil, eu ganho tempo para tomar uma decisão. Sempre tem um ganho, sempre tem uma utilidade que você dá para o que acontece na sua vida. Hoje mesmo, hoje foi dia de que aconteceu muita coisa. Hoje mesmo. Aí eu falei, uai, minha amiga veio me buscar. Eu falei, uai, esse carro batido, um carrão, acabou de comprar. Aí ela veio, porque aí o meu marido e tal começou a reclamar porque ele tá no carrinho e eu tô de carrão. E aí o carro que ele pegou, que ele tá agora, que ela começou a trabalhar, ele tá do escritório e eu tô andando nesse aqui. Foi só ele falar isso, ela bateu o carro. Escolhas inconscientes. É como se ela carregasse essa culpa. Então vamos lá, para diminuir a minha culpa, deixa eu bater esse carro. Qual é a utilidade que o problema, ou a doença, ou qualquer coisa que acontece com você tem sido para você? É a sua vida. Certo, gente? Fez sentido? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Vou encerrar então. Foi isso que trabalhei muito, abrir mão de cuidar do meu filho, de viver o presente, achando que não merecia o melhor. De viver o presente. É isso. Aí você carrega essa culpa. E quando se tem uma culpa, nada melhor do que eu me punir, do que talvez eu ir lá e só pedir perdão, ou pedir uma desculpa, ou fazer alguma coisa de diferente. Só tente ser a mãe do seu filho, nas condições que você tem hoje. Dá para consertar? Não, já está feito. Mas dentro das possibilidades e aquilo que me cabe, o que eu posso fazer para me sentir mãe do meu filho? Só isso, certo? Então tá. Beijos. Nos vemos lá no grupo e semana que vem de novo, tá bom? Beijos e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.